Hoje a visita do Proseando é na casa do Homero Dornelles. Para quem não conhece o Homero é estudioso da história do Rio Grande do Sul. E esta entrevista ela está prometida já há um bom tempo. Desde que saiu uma discussão na rede social a respeito das cores dos lenços. E quando saiu aquela discussão, e eu postei alguma coisa, e muita gente repostou também, eu digo, vou ter que buscar informação, porque eu não sou estudioso da história do Rio Grande do Sul. Eu gosto muito da história do Rio Grande do Sul, até onde os meus avós e bisavós viveram e conviveram, porque é uma história contada pela nossa gente, então é uma história que tu tem os fatos mais reais, né? Mais recentes. E não sou um grande estudioso da história, mas o Homero tem um conhecimento da história do Rio Grande do Sul muito grande, é estudioso da história, é estudioso muito das famílias que habitaram esta região, e é por onde eu quero começar essa entrevista, né? Para ele contar a respeito das famílias, e aí nós vamos entrar num monte de situações e de passagens da história do Rio Grande. Homero, é um prazer te receber no Proseando, Che. Prazer é todo nosso. Tu é filho de quem, Homero? Do Paulino Leães Dornelles e Nora Silveira Correia Pires Dornelles. Você disserta um pouco dos Dornelles e dos Correia pra gente? Os Dornelles, a origem é açoriana, né? Fazem parte dos 6.000 casais açorianos que vieram povoar o Rio Grande do Sul em 1752. Era de Ornelas, né? O nosso sobrenome anterior era de Ornelas, aí mudou para Dornelles. E aí eles vieram com os casais, se espalharam pelo Rio Grande do Sul inteiro, é uma família só, uma só família, seja com 2 L's ou um L, é uma só. E aí depois vieram para Alegrete também como um dos primeiros fundadores, povoadores daqui do Alegrete. Em 1815 já estavam aqui, antes mesmo de existir a cidade, né? Antes mesmo, né, de ter as capelas. Como é que nasce o Alegrete, Homero? Pois é, o Alegrete nasceu primeiramente lá no Anduí, na Capela Queimada, né? Lá que ia ser a cidade. Foi em 1811 que fizeram a capela, né? E depois em 16 queimaram ela. Aí quando foram queimar ela, o povo já tinha vindo para cá, no atual centro da cidade, onde hoje é a Praça Getúlio Vargas. Tu vê, rapaz. Tinha um acampamento militar em 1817, 16 e 17. E para esse acampamento, o povo aquele, que tinha índios guaranis, muitas famílias de guaranis, tinha brancos, tinha negros juntos, e aquele povo veio para se proteger junto do acampamento português, contra os castelhanos, contra os uruguaios, que foi os que invadiram, né? O Coronel Verdun que invadiu e botou fogo. Mas era uma coisa comum na época fazer isso. Eles botavam fogo, nós ia pro lado de lá e botava fogo nas capelas dele, eles vinham pro lado de cá e botavam. Para quê? Para não deixar se criar. Não se criar o quê? Um futuro povoado, uma futura vila, uma futura cidade. O que é para a posse do território, a luta pelo território. Te entendo. Então era comum, aí vieram aqui, onde hoje é a praça, tinha um acampamento, um lugar alto, perto do rio, boas aguadas, o passo logo aqui, onde é a ponte, né? Sim. Fica aqui 600 metros aqui da praça. Então tudo planejado, né? Esse acampamento estava aqui. E foi melhor, né? Nós vimos para cá, com certeza. porque lá nós ia sofrer, né? Então foi muito bom aquela queima da capela. Beneficiou no fim, verdade. Não beneficiou, né? O que eu digo, no fim ficou melhor. Aí os Dornelles se estabelecem aqui, Se estabelece aqui entre as primeiras famílias e os primeiros sesmeiros e povoadores, né? Que foram 200 sesmeiros aqui, onde hoje é todo o território alegretense, 200 sesmarias. Tu vê. A fronteira toda dá mais de 400, mas só a Alegrete é 200. Eu já fiz um trabalho de pesquisa das primeiras instâncias de sesmaria. Mas agora tu fala da mudança da escrita também do Dornelles. Isso era muito comum, né? É, muito comum até hoje.
É, porque nós mesmo, É, era um Brandolf, né? É, o Brandolf tem origem alemã, que era Brandolf. Exato. Aí depois abrasileiraram, portuguesaram para Brandolf. Verdade. É, aí foi o caso do de Ornelas que mudou para Dornelles. Tu vê, rapaz. E assim tem várias outras famílias também. Só vai saber descobrir isso fazendo a pesquisa genealógica para trás. Você entendeu? Sabendo Sim. os avós, os pais dos Buscando avós, na os árvore. bisavós, os tataravós, os tetravós, tu vai descobrir essas outras nuances que a gente encontra pela pesquisa histórica. E a tua infância foi onde, mano? Na cidade? Foi aqui no Alegrete, bem aqui no centro aqui. É? Aqui eu comandar, no centro, velho. Aqui eu E sempre comandar. envolvido com o campo, mano? Não, sempre com campo, desde pequeno, que a minha família... A raiz é do campo. A minha família toda, pelo lado paterno e materno, é de campo. Olha, desde mais de 300, 400 anos atrás, até os dias de hoje. E esse gosto pela história nasce quando? Pois é, o gosto pela história, genealogia e poesia começou aos 18 anos no quartel. Até então eu nem dava bola para isso. Tu viu? Não. Eu achei que era bem antes. Não, nem dava bola, nem gostava da história, nem sabia nada de família. Aos 18 anos no quartel eu servi no Regimento Osório, né, que é em Porto Alegre, que é o primeiro regimento do Rio Grande do Sul. Foi fundado junto, quando fundaram o Rio Grande, em 19 de fevereiro de 1737, fundaram os Dragões de Rio Grande, que depois virou os Dragões de Rio Pardo, e que depois virou o Regimento Osório, graças ao nosso general Osório, na Guerra do Paraguai. Foi denominado Osório depois, né, que ele faleceu. E é aquele lá, o único regimento hipo do Rio Grande do Sul, que tem só cavalo até os dias de hoje. É o mais antigo e o único hipo. Bueno, então eu estava servindo lá, e aí, quando eu estava servindo, me deu uma vontade, assim, não sei, do nada, de querer saber sobre minhas origens, os avós, bisavós. Me deu uma vontade de decorar poesias do Jaime Caetano Brau. Eu sei que estou apaixonado pelo Jaime. Não, e aí eu decorei umas 18 ou 20, assim, em 2 anos. Né? E através das poesias do Jaime, eu me interessei pela história. Para entender as palavras, as estrofes, as frases, mas o que é? Ele fala muito em história, né? E ele é um poeta que nunca fugiu do linguajar. Não. E aí ali eu buscava a história e eu ia ler os livros para entender melhor aquilo que ele falava. E aí, bueno, de lá para cá, então, isso foi em 87, 88, eu comecei também a pesquisar. Né? Pesquisar nos documentos originais, não só ler os livros, mas ir nos documentos onde acontecem os fatos. E que tem, graças a Deus, estão muito bem guardados lá em Porto Alegre, no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Os documentos originais, desde a fundação do nosso Rio Grande. Tu vê. Aí tu faz história, meu. Aí eu pesquiso e trago esses documentos, trago essas informações para os escritores, né? Entendeu? Eu não me considero um escritor, eu me considero pesquisador. Aí é comigo, eu sou um baita pesquisador. Mas não me considero escritor, não. Entendeu? Tu busca a origem, a pesquisa e passo para, digamos, os escritores, jornalistas, historiadores que escrevem. Embasa. Embaso com a documentação e dali eles levam para frente. Claro que eu escrevi já 4 livros, né? Sim. Só que o escrito, na verdade, os meus livros, quem for ver, é bem mais pesquisa do que escrita. Te entendo, sim. É pesquisa do que escrita. Quem for ver esse aqui, ó, Porteiras da História, Estância Centenária do Alegrete, é pesquisa que eu venho fazendo há mais de 20 anos. E aí ficou mais fácil, digamos, para mim, porque eu já tinha 20 anos de pesquisa e eu tenho todo o conhecimento da origem aqui do nosso Alegrete, com as Sesmarias, com as cartas das Sesmarias, com os mapas das Sesmarias, com as medições de terra depois de 1850, um monte de documentação que eu tenho um baita conhecimento. Hoje fica fácil, qualquer localidade que eu sei onde é, eu vou 150 anos para trás e já sei ali a origem das famílias, ou do campo, ou daquela estância, ou daquela fazenda, ou daquele estabelecimento rural. É por aí. Agora tu entrou numa prosa, estância e fazenda. O que seria a estância
e o que seria a fazenda? Estância e fazenda é a mesma coisa, elas são sinônimos, as palavras são sinônimos. Mas estância significa, vem do latim, lugar de estar, de se estabelecer, tá? E fazenda vem de hacienda, do espanhol, que também é o lugar de produção de pecuária. Ou seja, é a mesma coisa, os dois nomes, né? Mas o estância foi mais usado aqui, porque eram maiores quantidades. Então as famílias moravam naqueles lugares. Era tudo agregado junto, né? Tio Homero, é bem isso. E foi me feita essa pergunta a respeito da estância e a respeito de claro, qual a diferença? E eu ainda coloquei assim, ó, no tempo atual, a fazenda, eu acho que ela trabalha muito com a agricultura e com a pecuária, né? E a estância está muito subentendida a pecuária. Exato. Eu vejo assim também, a estância eu vejo mais como mais pecuária. Exato. E a fazenda é com a agricultura, exatamente, junto com pecuária. Ela está mais modernizada. Quando falo nisso, eu também falo em fazenda uma agropastoril. E quando eu falo estância, eu falo mais naquelas mais raízes, só de gado. Exatamente. E também com quantidade de campo maior, né? Exatamente. A estância, eu falo hoje, eu denomino estância, mais de 20 quadras de campo. Exatamente. E que não são muitas. Nos dias de hoje já não são muitas. Né? Porque aí nós já vamos entrar no outro assunto, porque uma coisa vem puxando a outra, né? As famílias vão perdendo seus esteios e vão se repartindo, né? E a reforma agrária é natural, de geração para geração, né? Tio Homero, e nós voltando lá, agora nós falando da formação do Alegrete, nós viemos para falar de lenço e falar de mangueiras de pedra, cercas de pedra, que era a ideia que eu tinha, mas a gente vai... Sim, mas uma coisa puxa a outra, Vamos voltar lá atrás, com essa função da queima da capela, dos castelhanos e dessa divisa. Isso era uma briga constante, isso há quantos anos atrás, mano? Pois isso aí começou desde o Tratado de Tordesilhas, em 1492, que dividiram a América do Sul, a Espanha e Portugal, numa linha imaginária de norte a sul, lá do norte da América do Sul até aqui, o sul aqui. E aí, de um lado ficou para Espanha, né? E para o outro lado para Portugal. E aí o Rio Grande do Sul ficou para o lado espanhol. Todo o Rio Grande do Sul ficou para a Espanha, nesse Tratado de Tordesilhas. Tá? Aí o que aconteceu? A Espanha não tomou conta, não tomou posse desse território. Não tomou, aí é que tá. Começa as invasões. E aí os portugueses começaram, então, já que os espanhóis não estão lá, vamos começar a fazer incursões. Aí eles vinham, né, os tropeiros, e aí começaram a fundar os primeiros povoados e vilas aqui, né, e também fundaram uma cidade, que hoje é cidade lá no Uruguai, a Colônia do Sacramento. Foi fundada pelos portugueses em 1680. Tu vê se tem tempo. Em 1680, pelos portugueses lá, onde ainda é hoje, Colônia do Sacramento. Sim. É a coisa mais linda, né? É bárbaro. Eu fui já 3 vezes também, é muito lindo. É lindo aquilo lá, né? E aí, quando fundaram lá, tinha as missões jesuíticas nesse meio tempo. E essas missões jesuíticas tinham 7 povos das missões. Depois Espanha e Portugal resolveram trocar. Eles deram 7 povos para Portugal e Portugal deu a Colônia do Sacramento para a Espanha. E aí ficou lá depois para o Uruguai, né, que é de origem espanhola, Uruguai, Argentina e todos os outros países da América do Sul são de origem espanhola, menos o Brasil, que é de origem portuguesa. E a nossa região, ela tem muito dos jesuítas, né? Muito! Isso nós vamos entrar depois quando nós falar na cerca e mangueira. Né? Tem muito de jesuíta, muito. Nós estamos aqui sentados na terra das missões jesuíticas. Aliás, é bom dizer para o nosso amigo e caro radialista que é uma frase que eu tenho dito, mas os historiadores não falam muito e nem escrevem, que antes de nós sermos fronteiriças, nós fomos missioneiros. Isso. Não é só eles, então, que podem se gabar lá, que são missioneiros. Nós também fomos missioneiros, porque Alegrete está dentro de 3 estâncias missioneiras, Japeju, Santo Ângelo e São Borja.
O Alegrete todo, territorialmente falando, hoje Alegrete, territorialmente, Missioneiro. urbano e rural, está dentro de Japeju, Santo Ângelo e São Borja. Olha que maravilha. Que coisa, né? A estância de Japeju, a estância de Santo Ângelo e a estância de São Borja. O que eram as estâncias? Era onde se criava o gado, os cavalos e as ovelhas. Com os postos dos posteiros. Daí veio o nome que ficou depois. Os fundos das estâncias. Ficou o nome depois de posto posteiro, exato. por causa que usavam lá nas missões. Aliás, todos os nomes que nós usamos hoje nas fazendas e estâncias vêm das missões jesuíticas guaranis. As denominações de peão, capataz, sota-capataz, invernadas de campo, vêm das missões jesuíticas guaranis e ficaram para os brancos, estancieiros, fazendeiros e sesmeiros. Olha a influência. Olha aí a influência. Fantástico. Hein? Fantástico. E que aí depois, muita gente não se dá conta, quando se criaram os centros de tradições, Paixão Cortes e eles botaram nomes que eram das fazendas, eram das estâncias e eram das missões jesuíticas anteriores. Qual o nome? As invernadas de dança, o capataz, o sota-capataz que tem nos CTGs, né? Tudo em segmento. Tudo segmento que vem, que eles resgataram das fazendas, das estâncias e antigamente, antes das missões jesuíticas. A gente costuma dizer que tem que se saber qual é o sentido de se estar ali, né? É, claro. E o sentido de estar ali, tudo é atrelado à história, não, mesmo? Claro que é, tudo é atrelado à história. É. As nossas origens, raízes, Verdade. o resgate. Por isso que é necessário. Eu sempre estou dizendo, e o Prozeno caminha o caminho dele é esse, desse resgate. Hoje a gente resgata uma história mais recente, que é a história dessa gente nossa que vive hoje. Mas é necessário a gente permear toda essa história, né? Que a gente resgata dessa gente com esta história, né? Com certeza. Essa história tem que fazer parte para que se tenha embasamento. Não né? pode ser esquecida, né? Nunca. Então a influência jesuítica na nossa região é bárbara. É enorme. É enorme. Até hoje nós temos resquícios aqui em alguns lugares de fazendas ou estâncias ou localidades que têm resquícios das missões jesuíticas guaranis. Tem até fazendas que foram postos missioneiros e foi mantido parte do posto missioneiro. Nós temos aqui, vamos citar, por exemplo, 2 ou 3 que eu lembro que está bem claro lá e foi outros estudiosos também, pesquisadores dessa história missioneira e confirmaram, né? Que eu levei lá e eles confirmaram. Por exemplo, a estância que nós podemos dizer a mais antiga aqui do Alegrete, ela está de pé, em bom estado, bem preservada, que é a estância São Miguel, no Rincão de São Miguel. São Miguel. A São Miguel, no Rincão São Miguel Miguel. que a gente chama. Pois lá foi um posto missioneiro chamado São Miguel. Quando os brancos chegaram, os sesmeiros, os estancieiros, o primeiro dono manteve o nome de São Miguel, que deu nome a todo um rincão. Que coisa bárbara. O posto missioneiro São Miguel deu nome a todo o rincão de São Miguel. O que é o rincão? É o encontro de dois rios, o Ibirapuitã com o Ibiqui, arrincona num triângulo assim, ó. Isso se chama rincão, de arrinconar, juntar o gado não passava para o outro lado, entendeu? Então ficava fácil de juntar o gado, quando não tinham as cercas de arame. Aí que começa depois as cercas de pedra, né? Pois vamos entrar nessa já que é o intuito, né, dessa entrevista, um deles é as cercas de pedra. Quando começa a nascer essas cercas de pedra? As cercas e as mangueiras e os mangueirões de pedra começam justamente com as missões jesuíticas guaranis. Eles é que trazem o conhecimento, os padres jesuítas trazem o conhecimento dos mangueirões redondos de pedra. Então os mangueirões redondos que nós temos, e graças a Deus nós temos mais de 200 em Alegrete, alguns, né? Mais de 200, em bom estado e em uso até hoje. Verdade. Foram criados por eles, mas com a mão de obra dos guaranis. Os índios guaranis é que construíram as cercas e mangueiras de pedra. Exímios cavaleiros. E exímios cavaleiros. E as mangueiras e mangueirões também. Isso nasce em que tempo? Isso aí foi em 1740 a 1750, aqui na nossa região do Alegrete. Foi a partir daí.
a criação das cercas e mangueiras de pedra, as mais antigas, né? Agora, depois, quando veio os sesmeiros, estancieiros, a partir de 1801, Por isso é que eu ia te perguntar. depois de 1801, que tinha acabado as missões jesuíticas, eles foram expulsos, né, pelos dois reinos de Espanha e Portugal, que acabaram, tanto Espanha e Portugal, que acabaram com as missões jesuíticas. Né, porque eles estavam crescendo demais, aí Pois é. ficaram com medo. Se tu me ganha- Ficaram com medo, Tu né, me que eles- ganhou e saltou na frente. Por isso? Porque eles tinham uma baita evolução, entendeu? Eles tinham tudo muito organizado, educação, indústria, eles estavam muito além do tempo, assim, né? Tu Muito vê, à né? frente do tempo. E aí os reinos de Espanha e Portugal meio que ficaram com medo, né? Bah, vamos perder aquele território lá da Exatamente. América lá, vamos perder todos aqueles países, Argentina, Uruguai Tu vê, e o Brasil, que depois veio já a ser. nasce outro país, que coisa louca, É. não era aquele tempo, né? Tu viu só? É o tal de campo aberto que a gente chama, né? Campo aberto. Então nós estamos aqui no meio das missões jesuíticas. Aí introduzem mangueiras e as cercas, tia. Claro, para quê? Porque quando chegam os sesmeiros, estancieiros, a partir de 1801, eles começam a se fixar aqui nesse local, ao sul do rio Ibiqui. Tá? Nós estamos ao sul do rio Ibiqui. Tudo era espanhol. Ainda era espanhol. Mas aí os portugueses começaram a usar uma lei que existia desde a Idade Média, uma lei chamada em latim ut possidetis. Significa direito de posse. Quem está na terra é que pode ser o dono. Aí os portugueses ganharam de mão, mandaram súditos, que eram açorianos, que vieram povoar o Rio Grande do Sul, iam ir para as missões, os açorianos só vieram para o Rio Grande do Sul para povoar as missões, os 7 povos. Mas quando os exércitos estavam indo na frente, eles acabaram não indo para os 7 povos. Por quê? Porque teve a Batalha de Caiboté com o Seprete Araju. O Seprete Araju trancou o pé lá em São Gabriel, onde hoje é São Gabriel. Sim, onde tem aquele E monumento. onde ele morreu, ali perto da cidade. Sim, tem um monumento. Ele trancou o pé, os Portugal e Espanha estavam com toda a cavalaria e infantaria. Claro, acabaram ganhando, porque tinham armas de fogo, e os índios não, só lanças. E aí ganharam a batalha, né? O Cepé morreu. E o que aconteceu? Porém, isso aí atrasou e fez com que os açorianos não fossem para as missões. Aí eles foram fundando hoje novas cidades, que são cidades do Rio Grande do Sul. Eles, no caminho, eles começaram por Rio Grande. De Rio Grande foram para Viamão, Porto Alegre. Depois Gravataí. Depois Osório, Tramandaí. Depois eles vieram para o Rio Jacuí. Aí foram fundando Rio Pardo, Encruzilhada, Taquari, Santo Amaro, General Câmara e Cachoeira do Sul. Ali eles ficaram. Né? Aí eles depois de 1805, 1801 foi a conquista das missões, que os gaúchos gaúchos de nascimento, conquistaram os 7 povos e expulsaram os últimos padres jesuítas que tinham ficado e não tinham ido embora, e aí conquistaram para a coroa portuguesa. Aí o que aconteceu? Tudo aqui no sul do Ibiqui, que é onde hoje é Alegrete, Uruguaiana, Livramento, Quaraí, eles começaram a doar sesmarias para eles se fixarem aqui. E ao mesmo tempo que eles eram fazendeiros, estancieiros e criadores, eles também eram militares. Em época de batalha, de guerra, eles tinham que lutar. Montar uma frente com seus peões, seus agregados, contra os castelhanos. E assim foi que a gente conquistou o território. Fixando a fronteira. Fixando a fronteira e conquistando o território. Foram muitas guerras, não é? Foram muitas, ainda mais nesse início, de 1801 até 1828. Foi muitas, foi quase todos os anos tinha, e às vezes várias durante o ano. Muitos combates, muitas batalhas. Eu hoje ainda falava, hoje no programa de manhã, e quantos nomes
se rebelaram com essas guerras, né? Quantos generais e líderes, né? Isso, e soldados e outros que não têm nomes conhecidos, mas que foram importantes, que, na pesquisa que eu faço nos documentos originais, citam nomes que não estão na história. Eu puxei essa prosa por causa do Sabe Moço. Às vezes tem nomes que não estão aí, nem são conhecidos e são importantíssimos em tal batalha, em tal combate, em tal guerra. E são desconhecidos, mas dá para trazer à tona, por isso a pesquisa, ó. Lá nos documentos originais, que eles escreviam tudo o que acontecia, os comandantes escreviam a ordem do dia. Sim. Então eles falavam o que tinha acontecido naquele dia de combate. E aí citavam o nome aos bois. O soldado fulano de tal, dava até o nome e sobrenome. O cabo tal. Tu vê, né? O Furriel, o Sargento Mor. Eram nomes que tinham na época. Sargento Mor é o major de hoje. Tu vê, né? Era sargento. Homero, ainda falando em Mangueira, ainda falando de cerca, e cercas recortaram esses campos tudo, né? Sim, porque aí entrou os sesmeiros e as sesmarias tinham que ter divisões. Quando as divisões geralmente eram naturais, rios, arroios, sangas. Mas quando não tinha e era seca a divisão, tinham que fazer cerca para dividir o fulano do ciclano. Tu vê, né? Aí criaram-se as cercas, daí vem as cercas de pedra. Porque tu saindo para essa região aqui de Quaraí, já da fronteira, como a gente se topa com essas cercas recortando, né? Lá é mais. O que se levava para fazer, homem. Não, lá é mais, porque nós temos em todas as regiões de Alegrete. Sim. Nós temos também na área lá do São João, do Jacaquá, bastante. Cerca de pedra. No Rincão de São Miguel, então não é só lá pro lado das pedras, também pro lado arenoso. Aqui na Harmonia, na Harmonia, tu entra ali na frente do antigo postinho. Eu sei, claro. Não é o nome da estância. Mas ali por Passo do Coqueiro. Eu sei, Mora também, ali na Serpenteia, né? E aí tem aquelas cercas que foram feitas pelos padres jesuítas, com os índios guaranis. Que nós estamos fazendo um estudo para justamente saber diferenciar o que é uma cerca missioneira de uma cerca já do tempo das estâncias, né? Ou seja, qual foi feita pelos índios guaranis e qual foi feita pelos negros escravos. Nós temos que saber. Verdade. Não é? Então eu estou num trabalho de pesquisa com a PUC de Porto Alegre, com arqueólogos e estudiosos que vão vir aqui fazer um estudo, vão levar as pedras e vão fazer uma datação moderna, porque aí vai dizer de que ano é aquela pedra. Vai dizer é de 1740. Não, essa aqui é de 1820. Então é dos negros escravos, porque já não existia mais as missões jesuíticas. Viu? Outra coisa importante para dizer é que Alegrete, no seu povo, nós temos 40% de origem guarani. Hoje, 40% dos alegretenses descendem dos índios guaranis. É muito forte, é muito grande. Fortíssimo, só que por que ninguém sabe? Porque ficou lá atrás. E os guaranis não tinham sobrenome, os índios não tinham sobrenomes. Eles eram da tribo. Ou dos guaranis, ou dos charruas, ou dos minuanos, que eram as tribos principais aqui. Então aqui, essas guaranis, mulheres e homens, eles, quando acabou as missões jesuíticas, eles foram, sabe o quê? Os primeiros peões das primeiras instâncias de sesmarias. Eles ficaram como peões. E as mulheres ficaram trabalhando nas cozinhas com as senhoras, as índias guaranis. E nos postos e posteiros ficou sendo de famílias guaranis, os posteiros das instâncias grandes. E aí ficou, houve uma mescla, os cruzamentos. Onde é que eu sei disso, Gerson? Nos primeiros livros de batismo, casamento e óbito da igreja, que são os registros iniciais de todas as cidades, e lá tem o nome das índias, dos índios, então tem a conclusão dos 40% da nossa população. Por isso que nós temos muitos hábitos indígenas, e ninguém sabe. Por isso a cutis e todo o rosto do nosso povo, e o corpo do nosso povo, sempre, se tu olhar bem, vai ver que tem traços guaranis. Cabelo preto liso e forte, a pele cor de cuia, pouco cabelo, pouca barba, o olho meio puxadinho, dos guaranis. Nós estamos aqui. Estamos mestiços no povo alegretense, principalmente os de família de sobrenomes
portugueses, os chamados crioulos, né? Sim. Que chamam Os pelo duro. Os pelo duro. Esses que são. Né? Não os italianos, nem os alemães que temos aqui, mas os pelo duro. Né? Claro que tem um que outro italiano, um que outro alemão, que acabaram também casando Sim. com pelo duro. E aí já Cruz, traz já os traz alguma descendentes coisa. do sangue lá atrás. Né? Eu mesmo descobri uma tetravó guarani nascida em São Miguel das Missões que veio para o Alegrete. Olha que honra. Nascida em São Miguel das Missões e veio para o Alegrete. Está aqui a família bem grande, uma família. Né? Que é daqui do Capivari, aqui a família dos Paim, dos Siqueiras. Ah, sim. Dos Paim, dos Siqueiras e dos Ribeiro da Silva. Homero, que te pergunto, sai a mão índia então, desta cerca de pedra, e entra a mão do negro. Entra a mão do negro, junto com os sesmeiros. Sesmeiro é a mesma coisa que estancieiro e fazendeiro. O negro escravo. O negro escravo, porque quando veio os brancos, foi os brancos que trouxeram os escravos. Porque os escravos eram só escravos dos brancos. Entendeu? Não, os padres jesuítas não tinham escravos negros. Quem trabalhava com eles, não é para eles, mas com eles, né, naquela grande comunidade, eram os guaranis. Que foram a única tribo que se deixou catequizar. Ou educar. Catequizar é a mesma coisa que educar. Se deixou catequizar ou educar foi os guaranis. Já os sarruas e minuanos não quiseram, não aceitaram. Eram mais rebeldes. E aí é uma passagem triste da nossa história, né? Essa do negro escravo, né? Pois é, mas é triste, mas faz parte da história, né? Porque já antes lá, eles já eram lá escravizados lá na África, né? Ah, sim, com certeza. Antes de vir para cá, eles mesmos escravizavam escravizavam o próprio negro. Verdade. Era moeda de troca, né? E outra coisa que eu devo dizer aqui que ninguém fala, mas eu vou falar, é que como historiador, para mim, 100 anos não é nada. Entendeu? Eu como historiador, eu posso falar 2, 3 mil anos que eu estou falando da história, porque os fatos não podem ser esquecidos. É que nem hoje estou aqui me entrevistando. Daqui a 100 anos, 200, vai esquecer essa entrevista? Não, tá certo tu. Tu tá entendendo? Não, mas então, temos que se colocar lá no passado. E lá no passado, voltando a esse assunto da escravidão, muitos brancos foram escravos de negros. Sério? E ninguém sabe disso. E aí? Há 2, 3 mil anos atrás, muitos etnia branca foram escravos da etnia negra lá da África. E assim como brancos escravizavam brancos também. Né? Tu vê, né? No mesmo sentido esse da escravidão que chegou mais perto aqui, que nós estamos falando há 120 anos atrás, né? Tu vê, 150 anos. Mas lá no passado antigo, sempre aconteceu escravidão. E para a história é logo ali, né? Mas é brabo, claro, eu não estou querendo justificar, só estou dizendo um fato histórico. Sim, né? porque a história tem que ser tratada tem que ser falada o que aconteceu, né? Não posicionamento, eu estou só colocando. Mal comparando, é preto no branco. Preto no branco, e eu não estou me posicionando, só estou falando o que aconteceu e não podemos esquecer o passado. Nunca. Nunca. Por isso a necessidade do registro. Isso, por isso a importância também dessa nossa conversa agora aqui, registrada aqui, ó, que vai ficar para o futuro.